Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, porque eu estou ótimo. Vamos aqui para mais uma aula de história com o professor Pedro. Hoje a nossa aula ela vai ser mais uma correção, né? Na aula passada, nós fizemos a correção do capítulo 15 e finalmente chegou a vez de fazermos a correção do capítulo 16, que fala justamente sobre igreja e poder na Idade Média. Pessoal, antes de iniciarmos, eu gostaria de esclarecer com vocês que essa nossa aula de hoje ela vai ser muito menor do que as outras, tendo em vista que hoje é uma correção de atividade e o nosso módulo tem apenas uma atividade. Portanto, será menor que as outras, né? Então, quando a gente fala sobre igreja e poder na Idade Média, a gente está falando sobre uma instituição, como é que eu posso dizer, poderosíssima, né? Poderosíssimas, com muitas regras, com um tribunal da Santa Inquisição que vai entrar em vigor e vai ser muito rígido, né? O tribunal da Santa Inquisição que julgava as pessoas acusadas pela igreja de cometer heresias, né? E as penas poderiam variar, desde torturas, até, por exemplo, torturas, né? Como a amputação de membros do corpo, até mesmo a pessoa morrer queimado vivo na fogueira em praça pública, tá certo? Então, a igreja, né, na Idade Média, ela vai desempenhar um poder muito grande, né, na Idade Média. Tanto é que, por conta da igreja, muitos vão chamar a Idade Média ou Era Medieval de Idade das Trevas, né? E justamente porque vão dizer que Idade das Trevas pelo fato de a produção científica, a produção do conhecimento ser mínima na Idade Média, né? Só que há historiadores, por exemplo, que contestam isso, que dizem que na Idade Média não foi tanto assim a Idade das Trevas, né? Enfim, é uma série de discussões. Então, vamos lá. Aqui a gente vê justamente sobre a própria igreja, nesse período que a gente está abordando. Aqui a gente pode avançar, né? Que aqui a gente já vai aqui no nosso módulo, justamente a parte onde a gente vai encontrar a resposta para a nossa atividade, que estará na página 38, que fala sobre a estrutura da igreja na Idade Média, né? A gente vê aqui como se dividia o clero. E com base na videoaula postada há uns dias atrás, vocês viram que a igreja, o clero, né? O clero, as pessoas que administravam essa instituição, que era a igreja, elas se dividiam em dois cleros, né? Que era o clero regular e o clero secular, que a gente já sabe a distinção entre ambos. Portanto, vamos às nossas questões para a gente resolver esse exercício aí, tá certo? Então, deixa eu dar um zoom aqui o máximo possível, que é para facilitar a visualização de vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó, questão 1 tem a letra A e B. É a única atividade do nosso capítulo sobre o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1, ela diz o seguinte: sobre a estrutura hierárquica da igreja, responda as questões a seguir. A letra A diz o seguinte: o clero se dividia em regular e secular. Aponte as atribuições de cada um. Pronto. É uma resposta fácil de a gente colocar, porque a gente já estudou sobre isso. Então, eu tenho plena certeza que vocês sabem distinguir facilmente esse clero, né? Por exemplo, o clero regular, a gente sabe que ele é o clero, por exemplo, dividido mais na parte interna da igreja, né? Era formado pelos membros das ordens religiosas. E a gente pode exemplificar, por exemplo, aqui em Alagoas, com o próprio grande Frei Damião, né? Que fazia parte da ordem religiosa dos capuchinhos. Mas tinham várias outras ordens, como os carmelitas, enfim, os franciscanos, tinham várias ordens religiosas, né? Então, essas pessoas formavam o clero regular, que eram essas pessoas que ficavam reclusas nos mosteiros, por exemplo, fazendo orações e cuidavam também do trabalho institucional. Mas também, por exemplo, tem o clero secular, que é esse clero responsável por celebrar missas, né? Promover eventos, essas coisas, né? A letra B, por exemplo, já nos conecta com o final dessa primeira questão, porque ele diz o seguinte:
cada cargo do clero secular administrava uma certa região e o templo. Explica como funcionava essa hierarquia. Sobre o clero secular, por exemplo, a gente sabe que tinha justamente a função que ele tinha, que a gente já sabe qual é, né? Então, por exemplo, o que a gente pode ficar como representando o clero secular, a gente pode representar com os padres, bispos, arcebispos e o próprio Papa, não é verdade? Só que na letra B, ele pergunta como funcionava essa hierarquia dentro da própria igreja. E a gente sabe, por exemplo, que o padre, pároco ou cura, ele é responsável por administrar uma paróquia, ou seja, uma rede de igrejas de uma única cidade, de um único lugar. Só que, por exemplo, vai ter a diocese, que é a grande catedral daquela região, onde as igrejas, as paróquias, elas vão responder diretamente para essa catedral. E quem comanda a catedral é o bispo. Aí tem, por exemplo, províncias eclesiásticas administradas por cardeais, arcebispos. E, por fim, no topo da hierarquia tem o Papa, não é verdade? Que comanda toda a Igreja Católica Mundial, tá bom? Então, pessoal, deixa eu tirar aqui do Zoom. Então, aqui a gente vê, por exemplo, essa questão, esse exercício, que nos pergunta sobre essa parte do nosso conteúdo. Só que, por exemplo, avançando, a gente já vê que tem a parte do Sacro Império Romano Germânico, né? Importantíssimo império na nossa história, que eu já expliquei sobre ele para vocês. O que é que temos mais aqui? Temos a querela de investiduras, né? Temos as cruzadas, que eram as grandes disputas territoriais, né? Religiões com embate entre si, isso que a gente, né, tiveram várias cruzadas, não é isso? E aqui, por exemplo, vamos dar um aqui nessa questão, que ela nos faz uma pergunta interessante. Ela nos pergunta sobre o Tribunal da Santa Inquisição, né? Santa para não dizer o contrário, né? Porque, olha, a questão 1, ela diz o seguinte: qual das alternativas está relacionada à Inquisição? Então, a Inquisição, como eu falei no início, era um tribunal da própria Igreja Católica que tinha como intuito julgar aquelas pessoas acusadas de cometer heresias. Então, esses hereges, muitas vezes, eram condenados a perder os seus bens, né? Se, por exemplo, se uma pessoa fosse homossexual, se ela roubasse, se ela chamasse o palavrão, cometesse algum pecado, né? Se alguém cometesse algum pecado, ele iria ser julgado no Tribunal da Santa Inquisição, tá certo? E as formas de ser julgado, né, e ser, por exemplo, punido eram diversas, né? Então, por exemplo, dependendo se o seu crime fosse considerado um crime leve, você poderia levar uma surra, ser torturado, perder um dedo, uma mão, um pé. Se você cometesse algo extremamente grave, você deveria, por exemplo, se fosse acusado de bruxaria, né? Aí você poderia ser queimado vivo em praça pública, né? Mas, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, onde está a setinha, que havia de indulgências, né? Ou seja, uma pessoa muito rica que cometesse heresia e quisesse a sua salvação, era só ela pagar para a igreja, né? Então, o cargo de papa e de bispo é muito dinheiro, né? Oxe, quanto eles não ganharam julgando essas pessoas? Então, por exemplo, essa prática de vender favores espirituais, né, é chamada de simonia. Eu não sei se vocês já assistiram, por exemplo, o Auto da Compadecida, onde o diabo, né, naquele julgamento no final do filme, acusa o bispo e o padre João, acusam eles de simonia, porque ele permitiu o enterro da cachorra em latim, simplesmente porque venderam e cometeram simonia. Então, bora lá. A questão está sobre isso. Então, let's go, né? Let's go to the question. Questão diz o seguinte: qual das alternativas a seguir está relacionada à Inquisição? Aí a primeira letra A diz: foi um movimento pacífico comandado pela igreja com o objetivo de divulgar seus ideais. Pacífico? Só que
Quem era, por exemplo, que ia aceitar ser um pecado, né, facilmente, de forma pacífica, de forma agradável? De forma nenhuma. Essa questão está erradíssima. Letra B. Foi um movimento religioso católico que pretendia ampliar, financiar e incentivar conhecimentos científicos em toda a Europa durante a Idade Média. Essa questão está muito falsa, porque a igreja não tinha o intuito de divulgar o conhecimento científico. Tanto é que um cara chamado Giordano Bruno, né, um dos caras que elaborou a teoria de que a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol e não o Sol e os outros planetas em torno da Terra, foi queimado vivo simplesmente por ter dito isso, por descoberto isso, né? Tanto é que as teorias dele só vai ser o quê? Só vão ser recuperadas lá no próprio renascimento cultural. Letra C. Foram tribunais organizados pela igreja julgar e condenar as pessoas acusadas de se desviarem de seus dogmas e ensinamentos. Essa resposta correta, né? Realmente foram tribunais organizados pela igreja que julgava e condenava as pessoas que eram acusadas de cometer heresias, né? Então, que era o desvio dos dogmas e os ensinamentos da igreja. E a letra D, foram incursões militares cristãs com o objetivo de converter os árabes muçulmanos ao catolicismo. Não, o objetivo da Santa Inquisição era outro. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje, né? Conforme vocês viram, o conteúdo é mínimo, é pequeno, e dá para vocês irem se organizando, respondendo aí para a gente debater na próxima aula. Portanto, não deixa de fazer resumo, não deixa de estudar, que a nossa provinha também está chegando, hein? Então, fiquem bem, galera. Até a próxima aula, hein? Estou esperando vocês, né? Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo, né? E vão anotando as dúvidas de vocês, que é para a gente ir sanando elas, né? Então, valeu, galera!